Giovanna Eubank chora ao falar sobre do filho, senti-me muito culpada. Giovanna Eubank, que denunciou que os filhos foram vítimas de racismo em Portugal, revelou que o filho Blaise, de 8 anos, sofre de transtorno de processamento sensorial. A apresentadora brasileira fez a revelação no seu podcast Quem Pode, e não conseguiu conter as lágrimas ao falar sobre o menino. É importante olharmos para as nossas crianças e percebermos de facto o que expressam. Começou por afirmar. Giovanna Eubank partilhou que foi durante a pandemia que começou a perceber que o menino tinha alguns comportamentos diferentes. O Blaise começou a ficar muito aéreo, fazia algumas coisas que eu achava um pouco estranhas e eu comecei a achar que ele poderia ter um grau de autismo ou algo assim. A mulher de Bruno Gagliasso procurou ajuda médica e foi então que veio o diagnóstico. Todos os médicos diziam, não, ele não tem nenhum grau de autismo. Até que eu encontrei uma médica em São Paulo que diagnosticou um transtorno de processamento sensorial no meu filho. Que é o quê? Ele ouve mais que nós, ele sente mais o tato e mais cheiro, disse. Foi então que Gil relembrou alguns episódios em que desconfiou do comportamento do filho. Eu comecei a perceber e a sentir-me muito culpada por diversas vezes em que ele passava. Por exemplo, pela cozinha e falava, que cheiro forte. E eu falava, Blaise, para com isso. Deixa de implicar. É só o cheiro da cebola. Ele pisava relva e dizia, ai, não. Tira-me daqui. Queria muito colo, não gostava de ir para o meio do mato, onde nós vamos muito porque o barulho das moscas incomodava. No podcast, Giovanna Eubank assumiu que, quando recebeu a notícia, sentiu-se culpada por não ter dado logo atenção às queixas de Blaise. Quando eu tive o diagnóstico senti uma culpa absurda e nós demos entender, observar e adaptar. Hoje o Blaise vive com esse transtorno maravilhosamente bem. Mas foi preciso o meu olhar. Do Bruno Gagliasso, e de vários médicos para que entendêssemos que a condição do Blaise não era implicância dele. Eu poderia não olhar diretamente para o meu filho e a qualidade de vida dele seria outra, disse. Fernanda Paes Leme, madrinha do menino e que conduz o podcast ao lado de Giovanna Eubank, também revelou alguns cuidados que passaram a ter com Blaise por causa da sua condição. Percebemos que ele gosta e que precisa dormir com um cobertor muito pesado porque sente-se protegido. Antes ele fazia muito xixi na cama e agora já não faz. E isso mostra como é importante acreditar no que as crianças dizem, alertou.